Olá, bem-vindas de volta ao canal aqui da Mina de HQ. Fala uma coisa, você já leu quadrinhos argentinos? Num outro vídeo eu contei que eu morei em Buenos Aires há alguns anos, onde eu fiz um mestrado, e a minha pesquisa foi sobre a Clítoris, uma revista de feminismo e quadrinhos. Incrível! A Clítoris foi idealizada pela pesquisadora argentina Mariela Acevedo, que ganhou um edital do governo argentino para publicar 4 edições dessa revista que junta textos e quadrinhos para falar sobre feminismo. E aí cada edição trazia um tema como aborto, direito ao corpo, prostituição, violência de gênero, igualdade de gênero. E esse foi um trabalho muito importante na Argentina que deu visibilidade para várias artistas mulheres, trans e não binárias também, e que abriu portas para muitos trabalhos, muitas artistas, muitos dos projetos que a gente vê acontecendo hoje em dia. Nas 2 últimas edições eu escrevi uma entrevista, fiz uma entrevista com a Laerte e uma entrevista com o Adão Ituruzgaray por conta da Aline, personagem dele. A Maitena, ela é importantíssima, tem um trabalho muito legal, ela foi uma quadrinista que conseguiu visibilidade no mundo inteiro, foi republicada e traduzida em vários países do mundo, inclusive no Brasil, pra caramba, ganhou peças de teatro, filme. Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Pequeno. Só acho que podia ser um pouquinho maior. De velha? Como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? Marcou uma época. Ela foi muito importante nessa representatividade, né, de ter mulheres publicando no jornal e tal, apesar dela ainda reproduzir alguns estereótipos. Então a gente pode pegar os livros e os quadrinhos dela e dar uma olhada ali, essa coisa da mulher histérica. E aliás, quem gosta de Maitena, vale muito a pena voltar no trabalho dela antes de Mulheres Alteradas, em La Fierra e Coramina, em que tinha uma pegada muito mais de sexo e liberdade das mulheres do que tanto essa reprodução de estereótipos que depois acabou acontecendo no Mulheres Alteradas. Apesar de ser super divertido, super legal, quando a gente vai fazer uma análise de gênero, é interessante observar essas coisas. Uma que vale bastante destaque é a Patrícia Breccia. Ela é contemporânea da Maitena, tem um outro estilo completamente diferente, com um traço mais pesadão, mais carregado, e uma pegada bem feminista, desde aquela época já questionando questões de gênero, de igualdade de gênero. E ela é uma das quadrinistas mais importantes da Argentina, e ela também publicou na revista Fierro, na Humor, publicou do lado dos caras, ela é parente de alguns quadrinistas importantes, e ela sempre questionou também essa dificuldade que as mulheres têm no dia a dia mesmo, nos processos de produção. Então ela falava, né, era muito mais fácil para um homem chegar em casa, ter um outro trabalho, chegar em casa e falar, vou entrar ali no meu estúdio e fazer quadrinhos. Ela não, ela podia ter uma mulher, né, podia ter uma outra profissão, chegar em casa de noite, ela tinha que cuidar dos filhos, cozinhar, arrumar a casa. E esse livro, Sol de Noche, foi um dos marcos na carreira da Patrícia Breccia, essa personagem, né, a Sol de Noche, que foi publicada nos anos 80 na revista Super Humor. Vale super a pena ler e conhecer o trabalho dela. E aí, em 2010, com essa chacoalhada que a Clítoris começou a dar no mercado argentino, falando sobre a importância de ter diversidade e representatividade na produção e também nas histórias em quadrinhos, começaram a surgir algumas autoras que também entraram na onda do boom da internet, como, por exemplo, a Clara Lagos, que eu adoro, que fazia Claríssimos Dias e agora ela tá falando muito sobre maternidade depois de ter filho. Julieta Rocchi, que também tem um trabalho super legal sobre amor, algumas tirinhas e quadrinhos únicos com umas frases legais aí que te provocam a pensar sobre relacionamento. Caro Chinaski, que também tem um humor, aqui ela tem os gatinhos dela e é um humor um pouquinho ácido, assim, que eu gosto bastante. Alejandra Lunick, com a Lola,
que também fala sobre relacionamento, que eu acho que ela é uma pegada um pouco mais feminista do que era a Maitena. Eu acho super legal também, é bem fofinho e inteligente, assim, acho o máximo, adoro. E aí, a minha surpresa foi que eu fui para Buenos Aires esses dias porque eu recebi a notícia de que seria lançado uma coletânea, essa aqui maravilhosa, chamada Pibas, que traz 24 autoras argentinas contemporâneas. E a maioria dos nomes eu não conhecia, eu acho que a única que eu conhecia era a Soli Otero. E aí eu fiquei super surpresa e encantada, porque é mais uma coletânea, mais um trabalho dando visibilidade para artistas e mais um trabalho de organização das próprias artistas, né? Que virou uma exposição no Centro Cultural Recoleta, dentro de uma grande mostra que tinha curadoria de mulheres ali pelo mês da mulher, em março. E assim, o mais bacana de ver o que acontece no Pibas é que tem esse segue os passos da Clítoris num discurso militante, porém de entretenimento. Então, tem uma grande diversidade de traços, de histórias, de narrativa, de estilos, mas sempre trazendo questões importantes para a sociedade, né? Sempre voltando a esses temas que a gente ainda luta dentro do feminismo. Então, muito bacana ver como na Argentina esse movimento de mulheres, esse movimento LGBT, o movimento pela diversidade, pela representatividade, ele é forte e ele acontece de fato. Então você entra numa livraria grande em Buenos Aires e tem para vender o Pibas, é fácil de encontrar. Algo que muitas vezes aqui no Brasil não é tão fácil. A gente não entra numa livraria e encontra quadrinhos feitos por mulheres, pessoas trans, não binárias, negros, enfim, quadrinhos de autores diversos, não é tão simples de encontrar. Então é sempre legal ir até lá e conhecer novas autoras e entender o que está acontecendo dentro desse cenário, o que elas estão conquistando. E eu fico muito feliz de ter feito parte de alguma forma da história da Clítoris e ver que essa história continua aí gerando muitos frutos até hoje. Nossa, eu me bestei a falar. E tem muita coisa para falar sobre os quadrinhos argentinos e logo logo eu volto em outro vídeo para falar mais sobre isso. Um beijo e até a próxima!